gravar-lo-á-lo, gravar-lo-ei-lo. Muito bem, muito bem, muito bem. Boa noite. Para quem está vendo depois, bom dia, boa tarde. Boa noite, gente. Boa noite a todas, a todos e a todes. Estamos aqui fazendo a nossa reunião regulamentar, né, que o nosso estatuto prevê. É um É uma uma assembleia geral ordinária com vários assuntos, trazendo aí, atualizando todo mundo aí das coisas que aconteceram. Mas antes da gente chegar nos vários assuntos que a gente tem, porque assunto é o que não falta, mesmo quando não tem a gente arranja para fazer, para falar. Então, antes da gente fazer toda essa parte de mergulho assim, né, naquilo que nos interessa, naquilo que realmente importa aqui neste momento, a gente vai fazer uma chegança, né? E chegança é aquele lugar onde a gente se traz, né? Chegança é aquele lugar onde eu trago a intenção da presença, a intenção de sair de um lugar e ir para um outro lugar, e esse outro lugar é aqui agora. Então a gente busca presença na chegança. É um exercício corporal, um exercício mental também, né? De trazer essa intenção, né? Às vezes está chegando do trabalho, de uma atividade que não tem nada a ver com aquilo que a gente vai fazer aqui. E, é preciso, né, convidar o corpo, né, para estar aqui agora, convidar a sua psique, convidar a sua emocionalidade, convidar todas as dimensões nas quais você pratica a vida, né, para elas se integrarem e estar aqui na sua melhor potência, né, e ficar com a sensação de que valeu a pena estar aqui, aproveitei o tempo, né, da melhor forma possível, né. Então, para isso que serve a chegança também. É, e aí, vou convidar, assim, uma chegança um pouco mais mental, assim, né, da gente investigar aqui dentro, né, duas intenções, né. Uma intenção de um propósito, assim, um pouco maior, né. Qual a sua intenção para... Escolha um lugar, assim, que do mundo, ou o mundo, ou um país, ou uma comunidade, ou, né, escolhe algum lugar que está aqui dentro dessa terra, né, intencione alguma coisa, né, de bom para este lugar, né? Então escolhe dentro. Às vezes a gente conhece uma comunidade ou a gente tem, enfim, né? Mas que seja um coletivo, né? Que seja um coletivo. Então essa é uma primeira intenção. E a segunda intenção, qual é a sua intenção para aqui agora, para esse momento que a gente está junto, vai passar junto aqui? Qual é a intenção que você traz, né? Pode ser uma intenção mais elaborada e tal, mental, assim, mas pode ser também a intenção só de estar presente fisicamente, que já é uma grande coisa, né? Então, eu vou começar por mim. É, pode ser grande, mas é a minha intenção. Eu intenciono que as mulheres do mundo inteiro consigam se libertar do, da opressão, de todo tipo de opressão, mas principalmente de algumas que nos afligem, pelo menos aqui no nosso país, e em outros países a gente sabe também, mas aqui, que é a questão do machismo, da misoginia, e a gente, né, fez várias caminhadas aí nesse final de semana, trouxe isso à tona, então isso está vivo, né, é uma energia que está viva, está pulsante, e que a gente realmente ancore esse lugar de desmanchar essa energia ruim, né, que a gente tem, que vem desse lugar execrável, que é o machismo e a misoginia. E eu intenciono que a gente esteja num campo bem propício aqui agora, para que as coisas que a gente decidir aqui sejam realmente abundantes e frutíferas para a gente e para a associação. Então, meu nome é Lisiana, assim falei, rei. Passo o bastão para Cami.
Eu tô aqui comendo, desculpa, porque eu me dei conta que eu tava com muita fome. Eu chego. Que bom que você se deu conta. É, porque teve uma virada brusca de tempo, tava 40 graus no domingo e segunda, e aí ontem fez um friozão, então eu tô meio ruim. A minha intenção é conseguir prestar atenção e fazer a ata. E eu passo pra. E a sua intenção coletiva? A intenção coletiva. Uma individual e outra coletiva. Mas se não tiver, também pode passar, depois você pega o bastão. Não queria ter que voltar. A intenção coletiva é que ano que vem a gente esteja mais próximos, com mais gente junto. E passo pra Jordana. Boa noite. Noite, Joana. Bom, minha intenção pessoal de estar presente, né? Tanto que agora liguei a câmera, sentei, estava fazendo um monte de coisa antes. E para nós é que a gente possa continuar espalhando, assim, construindo com amor, né? O playback, espalhando o playback. Eu vou colocar assim bem geral, porque eu acho que às vezes eu falo isso e o que que eu estou fazendo por isso, né? Mas assim, o fato de estar aqui é esse desejo, né? E muita gratidão por quem está com essa energia, né? Vocês puxando mais à frente, assim, é muita gratidão de que esse movimento está acontecendo, né? Eu apoio e desejo que ele cresça. Passo para Quênia. Desde hoje de manhã, eu estou assim incomodadíssima com o que aconteceu na Câmara dos Deputados com o Glauber. Assim, muito incomodada, comecei a postar compulsivamente no Facebook. E a intenção de que as pessoas do bem, as pessoas da paz, as pessoas que prezam por justiça se envolvam com a política. Porque não adianta ficar quietinho no seu cantinho, não adianta não se expressar, porque essa outra gente engole. Eles vão nos engolir se a gente não se manifestar, né? Então eu trago essa intenção de presença, né? Que a sociedade, que o povo de bem esteja presente, né? E a intenção pessoal aqui para esse encontro é de presença também, e uma presença com aquela energia do Silvério, que eu estive conversando, né, Sheila e eu, ontem na mentoria. O cara é incrivelmente centrado nele e na arte que ele entrega para o mundo. E acho que playback é isso, é envolvimento, é política, é amor, é presença. Passo o bastão? Eu passo para Joana. Joana tá por aí? Acho que não. Rodolfo. A Joana Oi, eu está. tô ouvindo. Oi, estou Traz, ouvindo. traz duas intenções aí, Joana, uma coletiva e uma individual. Como é que você está chegando? Então, eu chego com uma intenção de individual é ter essa consciência, essa abertura cada vez mais do coletivo. E eu, há pouco tempo, queria sair desse coletivo, queria viver individualmente, mas eu não tenho como, porque o mundo, eu acredito que o mundo melhora a gente mais nesse coletivo. Então, esse individual é que eu tenho essa abertura mais ainda, entendeu? Essa cura desse
desse individual para receber o coletivo novamente. E o coletivo, no coletivo é em relação a nós, mulheres, né? E que a gente sempre tenha cada vez mais força de ir em frente, se não é para o melhoramento nosso, mas para os nossos, quem vem depois, né? E que os homens tenham a cura desse feminino neles, enfim. É bem isso aí. Você consegue Eu passar for. para alguém ou você quer que eu passe? Pode passar. Eu estou no Uber com minha mãe, Ah, e aí por isso que eu tô. legal. Mas você pode passar, por gentileza. Vini, você tá por aí, Vini? Vinícius? Oi, Opa, me fala lá, meu escutam? amigo. Aham. Tudo bem, gente? Um abraço para todo mundo. É, Acho que minha intenção individual. Ai, que difícil. É, Chegar ao final do mês conseguindo pagar os boletos, mais tranquilinho. E a coletiva, eu acho que eu compartilho com o que a Camila falou também. Estar mais próximo aqui desse movimento também. Maravilhoso. Passa então o bastão. A gente tem ainda o Marcos e o Rodolfo. Passar para o Marcos. A Sheila também. Oi, Marcos, e deixa aí? só uns. Estão me escutando? Sim, não estamos te vendo. Opa, agora sim, agora melhorou bastante. Liguei só para que a gente possa conversar. A minha intenção individual no momento é talvez conseguir focar em alguma coisa, já que nesse fim de ano a gente tem acumulado bastante coisa e como todo fim de ano, mas parece que cada ano há mais coisas a se acumular, porque há mais coisas que a gente se envolve, mais coisas que a gente tenta participar. Então, é tentar pelo menos focar nessa reunião, mas ao mesmo tempo terminar algumas pendências. Então, de fato, o foco tá difícil, mas tentar. E eu acredito que a intenção coletiva é nesse sentido mesmo de ver esse movimento crescendo. Eu tenho estado um pouco afastado, né, de fato, porque estamos sempre envolvidos com muita coisa. Nós que somos eu sou artista, sou professor, sou político, então a gente está sempre em tudo ao mesmo tempo, mas ver isso crescer cada vez mais. E eu passo o bastão para o Rodolfo. Não sei se o Rodolfo chegou. Sheila, pega o bastão aí, vai. Pego. É, eu, eu acho que a minha intenção coletiva, eu acho que tem a ver com a gente alcançar mais pessoas, e aí tem a ver com a associação, mas tem a ver com o playback como um todo. Eu acho que tem a ver com uma vontade da sociedade, que a gente seja uma sociedade mais conectada, que a gente tenha esse senso de comunidade mais presente no nosso dia a dia, que é algo que o playback busca tanto. Eu acho que tem esse lugar, assim. E a minha intenção individual é conseguir compartilhar com as pessoas que estão aqui o nosso trabalho, o trabalho feito, o trabalho que a gente quer fazer daqui para frente. E tudo aquilo que a gente preparou para essa reunião consiga ser comunicado de uma forma gostosa, leve e clara também, né? E o Rodolfo está tentando abrir o microfone dele. Passa para o Rodolfo. Vê aí, Rodolfo. Até mandei uma notificação de pedido de abrir o microfone. Quem sabe aparece, ajuda.
Não consegue? Não consegue abrir? Aperta a tela, não aparece? Quando você aperta a tela assim, não Clica em aparece o qualquer lugar da microfone? tela. Oxi. Que estranho. Arrasta pro lado. E aí, eu tô apertando aqui, né? Solicitar que abra o microfone. Ah, deu? Não. A gente solicitou, mas. Então, escreve as suas intenções. Tá. Mas é bom a gente te ver. Hum. E eu acho que com isso a gente pode, né, depois das intenções declaradas, abrir esse campo então de reunião e, e abrir a nossa pauta, né, Sheila? Acho que você podia Sim, fazer vou o fazer uma leitura da pauta, compartilhamento então. ali, da pauta. Vou fazer uma leitura só aqui da pauta Isso. comigo e aí depois eu compartilho os slides. Aí vou pedir para, conforme vocês estiverem disponíveis, abrir a câmera, porque é sempre mais gostoso a gente falar, né? Olá, Lise, quer ler a intenção do Rodolfo? Chegou? Aham. Minha intenção é ficar mais calmo durante o restante do ano e coletivo é estarmos juntos no quarto encontro ano que vem. Oba, arro, bora lá. Bom, o nosso plano para hoje é compartilhar com vocês o que a gente realizou nesse 1 ano e meio, desde a fundação, né, da associação. Então, a associação foi fundada numa assembleia em julho de 2024. E aí a gente primeiro vai compartilhar com vocês o que aconteceu nesse 1 ano e meio. Depois a gente vai. Eu não sei o que aconteceu. Depois a gente vai falar um pouco de que ideias a gente teve para daqui para frente, né? Alguns planos, algumas ideias, aqui umas possibilidades. Falar sim também do próximo encontro, como o Rodolfo já puxou aqui. E aí a gente vai falar um pouco sobre como foi o processo interno da diretoria e abrir as novas eleições, né? Então a gente tem uma, duas, três, quatro pessoas que permanecem na diretoria e 3 pessoas cujo mandatos terminam agora, e aí abrem-se 3 vagas para as pessoas, para quem quiser aqui se candidatar. Isso vai ficar para o final, tá bom? Se tiver mais algum item que vocês queiram trazer, que alguém queira falar, ou qualquer dúvida ao longo do caminho, mandem, falem, abram o microfone, por escrito, por voz, o que for, sinal de fumaça. E vamos construindo aqui essa conversa juntos, tá bom? Por favor. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Para a gente entender um pouquinho. Pronto. Tá todo mundo vendo? Tudo certo? Uhum. Tá bom. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Só para eu enxergar um pouco melhor todo mundo que está com a câmera aberta aqui. Então, tá bom. Então, bora lá. Quer falar, Liz, então? Quer começar com as burocracias desse Isso. 1 ano e meio? Eu começo, mas vamos inserindo, vamos fazer esse compartilhamento assim, né, de falas, porque são muitas coisas e aí, enfim, né, podem complementar, fiquem à vontade e quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade. Nós passamos 1 ano e meio nos organizando efetivamente, concretamente. Tivemos tempos dessa organização diferentes, cada um dentro da sua possibilidade. É um trabalho voluntário, é um trabalho que todos nós sabemos que dispensa nosso tempo, energia física, mental e assim, e intencional também. Então, dentro desses aspectos todos que a vida tem, para qualquer um de nós, a gente conseguiu fazer um caminho lento, mais um caminho, né?
e que nos possibilitou chegar aqui nesse mês agora com todas as questões burocráticas da associação resolvidas. Para isso a gente tem que celebrar bastante, porque afinal de contas a gente esperou 50 anos para abrir uma associação. Então tá de bom tamanho, né? Tá tudo bem e ninguém disse que seria muito diferente do que está sendo e também ninguém disse que seria igual ao que foi. Então a gente construiu realmente esse caminho e chegamos aí num resultado bem interessante, bem bom e bem consistente, né? Em relação à burocracia. Então, para vocês, para quem não participou do processo, né, para ter essa ideia, esses documentos em que a Sheila está compartilhando aí com vocês são os documentos que fazem qualquer associação, não só nossa, mas qualquer CNPJ com essa característica jurídica de associação funcionar. Então, o cartão, né, do CNPJ, né, ali o cartão, o CNPJ, o cartão do CNPJ. Ai, só um pouquinho aqui, fechou aqui, deu um tilt aqui, peraí. Tem o cadastro nacional, né? Isso, Tem o cadastro em si, aí tem o cartão de identificação. Isso. O documento, o registro mesmo no cartório, que é um documento grandão, assim. Foram registrados 2 documentos, né, assim, em cartório, que foi a nossa a ata de fundação e o estatuto. Então, conforme a gente leu o estatuto lá na primeira assembleia do ano passado, conforme a gente leu, aprovou, ficou aquela ata e ficou aquele estatuto e a ata daquela reunião. Então, aquilo confere também o caráter de coletivo, um caráter intencional, jurídico. Agora, para as questões fiscais, tinha que ter CNPJ, tem que ter CNPJ. Então, por isso que a gente deu entrada no cartório para buscar esse código, né? Então, assim, civilmente falando, juridicamente falando, nós temos uma identidade jurídica, né? Nós somos identificados por esse CNPJ grandão aí, que é 63243484 1000 ao contrário 10. Adorei esse número. Não sei o que significa, absolutamente, mas eu adorei. É bom fazer uma numerologia dele para ver para onde que vamos. Teve gastos, né? Depois a Kenia vai falar um pouquinho sobre esses gastos para fazer isso. E quem tocou essa parte mais burocrática foi a Mafalda, que é a nossa contadora, que ela é especialista em abrir associações, ela é muito procurada aqui, né, para abrir associações desse porte que a gente tem aqui, de grandes portes também, assim como cooperativa. Então ela nos ajudou, nos apoiou muito nesse processo, com a paciência de Jó que ela tem e também com o conhecimento dela, né? Então foi bem bom, assim. A conta bancária não foi aberta ainda, ela será aberta nos próximos dias agora, é uma questão só de regulamentar um documento aí da minha empresa, para eu poder ter o CNPJ liberado, é uma coisa que aqui nos próximos dias já estará regulamentado isso. Fala, Sheila, fala, por favor. Para explicar que a gente escolheu que a Lise abra a conta bancária nesse momento, porque o dinheiro já está com ela desde o encontro de 2023. A Lise que ficou guardiã do dinheiro, então a gente achou que seria mais fácil que ela continuasse cuidando disso. Então, por isso estamos nesse processo. Aí, assim que o CNPJ saiu, a gente já começou o processo de abertura de conta e estamos caminhando. Tudo é um processo, tudo tem um espaço. E é um processo que tem que tem passos a seguir, assim, né? Não dá para fazer um passo antes do outro, né? A gente não podia abrir uma conta sem a CNPJ. Então, agora que o CNPJ saiu, a gente vai abrir uma conta de empresarial, né? Jurídica, né? Na verdade. Nós estamos pagando para a contadora um valor bem simbólico. Ela
deixou para a gente um valor de R$ 100 por mês. Esse é um valor simbólico que ela pratica para associações que estão começando, que tem assim um ideal, essas coisas assim, mais social e tal. Então, e como ela também, né, conheço ela e está conectada com outros projetos onde eu estou também, então ela acaba fazendo esse valor bem acessível. Assim, como a gente não tem movimento de dinheiro, grandes movimentos de dinheiro, né, o nosso movimento de caixa é quase é bem pouquinho, assim, né? E isso define bastante, assim, o valor de um contador, né? Então ela deixou por R$ 100, a gente está pagando R$ 100 por mês, todo dia 10 cai a cobrança lá no e-mail, daí a gente paga. Então, assim que está sendo. Posso passar? Eu quero dizer só em relação a essa contadora, ao escritório, que se alguém tiver, assim, ela se dispôs, se alguém tiver alguma questão com contabilidade, alguma coisa assim, que não seja da associação, que queira fazer uma consulta, queira fazer alguma coisa, ela também pode, né, que não seja uma coisa escabrosa, nada disso, é fazer uma consulta, né? Faz uma consulta com ela que ela está disposta e depois, se tiver que encaminhar para outros bandos, ela encaminha. Mas enfim, ela está também disponível para essas orientações básicas assim da vida comum, assim, da nossa vida comum, tá? É É isso uma... aí, Che. e também só falar para contar para as pessoas que o primeiro nome que ficou com a documentação toda foi o meu, então tudo está sendo feito pelo meu Gov.br. Então, cada vez que a Mafalda vai fazer alguma coisa, ela me manda uma mensagem. Preciso de um código, gera um código para mim. E assim a gente vai. Então, a gente dividiu assim, né? A Lizzie está com a parte do dinheiro, eu estou com a parte de assinaturas dos documentos todos. Tudo bem. Dúvidas até aqui? Por favor, manifestem-se, tá bom, gente? Eu acho que é bacana a gente dizer, né, Sheila, assim, já que a gente está em coletivo e que tem pessoas que não participam do processo, né? Acho que é bacana a gente dizer que, sim, por mais Amore, amore, desafiador, né, que podemos falar. seja, por mais desafiador que seja tá, né, energizando uma associação, um voluntariado e tal, não sei o que lá, até onde a gente conseguiu ir, a gente se deu bem, a gente está rodando, tá tranquilo entre nós, né? Eu acho que já isso só já é um ganho imenso, imenso, diante de todas as adversidades que a gente tem na vida, diante de todas as desconexões que o próprio movimento de playback tem, né? Então eu acho que a gente está construindo esse lugar novo, assim, né? Devagarinho, né? Step by step, mas estamos indo, né? E eu acho que paulatinamente a gente vai conseguir, é a minha esperança, né? Eu sou muito de esperançar. A gente vai conseguir esse lugar onde a gente vai trazer mais pessoas e vamos conseguir agregar mais pessoas. Então eu só quero deixar claro que a nossa convivência aqui na diretoria, ela foi lenta, ela teve uma dinâmica, às vezes bastante intensa, às vezes a gente murchou bastante, mas não tivemos absolutamente nenhum conflito, né? Então, isso é bacana dizer, e queria registrar e reconhecer isso. Pode seguir, Sheila, próximo ponto. Obrigada, Lizzie. Então, aqui está a prestação de contas, eu vou passar para a Kênia. E aí, só para avisar, então, que essa é uma primeira votação que a gente tem, porque uma das coisas que a gente precisa fazer nessa Assembleia é aprovar ou não essa prestação de contas. Eu vou pedir para todo mundo que está aqui prestar bastante atenção agora no que a Kênia vai falar, que aí depois vocês vão precisar votar. Então, olhando para essa planilha, nota-se que a gente nasceu rico, né? Assim, com a doação ali de 5 companhias. Antes mesmo da associação acontecer, ela já tinha esse dinheiro assim em caixa. Nós tivemos alguns gastos, conforme a Lise disse, com registro de ata, com cartório, e essas mensalidades da contadora. Então, foram gastos pequenos ali, e é bonito olhar para essa planilha, assim, que
que ela é uma planilha próspera, né? Assim, a gente está administrando bem assim o nosso dinheiro. Então, acho que ela é muito pequenininha. Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Liz ou Sheila? Eu acho que dizer, em termos da nossa gestão, a gente fez uma escolha de não usar esse dinheiro para nada agora, além de estabelecer a associação, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo que a gente fez de eventos e tal. Foi tudo sem dinheiro, sem gastos. Porque a gente está buscando estabelecer a associação primeiro, para depois escolher como vai investir esse dinheiro. Se o dinheiro vai todo para o encontro, se o dinheiro vai ser usado para algum evento, para alguma outra coisa. A gente não cogitou mexer nesse dinheiro mesmo, em nenhum momento desse 1 ano e meio. A gente ainda vai precisar montar o site, então isso aí vai ter um gasto, mas são gastos assim, a gente está focando primeiro nos gastos necessários para estruturar, para a gente botar a nossa associação de pé mesmo, assim, fincada bem com raízes fortes. Isso. Alguém tem alguma dúvida sobre, sobre esses gastos, sobre a receita? Acho que também pontuar que a gente começou, né, com o saldo do terceiro encontro, então sobrou um pouquinho de dinheiro do terceiro encontro e a gente guardou da associação. A gente, do segundo para o terceiro encontro, a gente já tinha, não sei se a gente chegou a guardar, ou tinha a intenção, pelo menos, de guardar, de passar para o encontro. Então, esse é um dinheiro que já iria mesmo para o quarto encontro, né? E ele está aqui guardado. Então, começamos aí. É isso? Nenhuma dúvida chegando? Então, a gente pode pôr em votação, então, essa prestação de contas está aprovada, os gastos que tivemos estão aprovados e a forma como estamos aqui colocando para vocês está aprovada? Aí eu vou pedir para cada um. Pode ser por chat? É melhor escrever no chat ou pode ser aberto também? O que você acha melhor, Liz? As pessoas precisam se manifestar. Elas precisam se manifestar de alguma forma, ou por chat ou falando, né? Então, necessariamente elas precisam se manifestar. Não dá para ficar sem manifestação. Ou aprovado, ou abstenção, ou não aprovado. Tá bom. Então eu vou anotando aqui também, Camila. Todos precisam. O chat vai ser guardado, né, como ata. Então, inclusive você, Sheila, não esqueça, tá? Tá. Aliás, Todo mundo pode salvar para ajudar. Mas sim. Ai, Tomás chegou. Cami, só para você saber, para te ajudar, eu estou com a lista de pessoas presentes aqui e eu estou com a lista de procurações também já aqui no caderno, então isso depois te ajuda, tá? Eu vou anotando aqui. eu vou votar da também. votação. Eu voto pelo Leandro. Então, aprovado. Voto pelo Ivan. Aprovado. Voto pela Fernanda. Aprovado. Já passo aí, já abre aí. E tem mais uma pessoa, quem que era? Ah, a Adriana. Você, Adriana. Voto pela Adriana. Aprovado. Tá. Vini, não estou te vendo aqui ainda, então se você puder se manifestar, se você ainda estiver por aí. Eu sei que Joana precisou sair, ela me mandou mensagem, mas se Vini ainda estiver por aí, por favor, se manifeste. Então, aqui eu vou ler aqui, tá? Porque quem está vendo a gravação não está acompanhando o chat. Faltou Então, Faltou o Rodolfo. Já vou chegar lá, tá bom. Ah, tá. Tá, obrigada. Sim, também faltou o Rodolfo. Kênia, aprovada. Tomás, aprovado. Marcos, aprovada. Jordana, aprovada. Lise, aprovada. Camila, aprovada. E aí, Lise, pelo Leandro, aprovado. Pelo Ivan, aprovado. Pela Fernanda, aprovado. E pela Adriana, aprovado. Eu vou manifestar aqui para não precisar escrever. Eu também aprovo a prestação de contas. E votando também pela Suzana, também
Aprovado. E aí, Vini também aprovado. Pergunta: vai ser checado em reunião com o Conselho Fiscal? A Jordana é do Conselho Fiscal. Ela representa o Conselho Fiscal aqui. O Conselho Fiscal tem que estar presente para aprovação de toda a movimentação, essas coisas assim, né? Então, a presença da Jordana ela já dá como aprovado, penso eu. E aí depois a gente compartilha com o conselho e com a diretoria toda a documentação também. E, claro, qualquer pessoa que quiser ver documentação, revisar a documentação, isso também fica à disposição. É só entrar em contato com a gente. Mas aí depois a gente manda todos os compromissos. Manda não, né? Já fica numa pastinha, então o conselho tem acesso a uma pastinha no Drive do financeiro. Então aí já fica tudo ali disponível. Rodolfo também aprovou. Então, Cami, pode anotar que foi aprovada por unanimidade a prestação de contas de julho de 2023 a dezembro de 2025. Kênia Sotofogos. Bora lá. Próximo ponto. Próximo ponto. Então, o que a gente colocou? Não é a primeira. Quem a gente é, né? Aqui ainda assim. Peraí, deixa eu fechar aqui o chat para eu enxergar aqui todo mundo. Aqui eu quis trazer para vocês, ó, que hoje estamos 27 pessoas associadas. E aí quis mostrar de onde somos, né? 11 pessoas do Paraná, é a grande maioria. 5 de Santa Catarina, 5 de São Paulo, uma de Goiás, uma da Paraíba, uma do Rio Grande do Sul, 4 de Minas Gerais. E aí dizer que eu percebi, assim, vendo, né, a lista de quem já se associou. Falta muita gente de companhias que estão aqui rolando, que estão no meio. Então, eu acho até que deve ter muita gente que nem sabe se está associada ou não. Então, acho que vale reforçar de mandar o link para as pessoas do seu grupo, da sua companhia, pedir para as pessoas se associarem, continua de graça. A gente até agora escolheu manter a gratuidade na associação. Então, é só o tempo de mandar um formulário, brigar para botar a foto, que pelo celular não vai, mas aí você vai pelo computador, vai. Se não, fala comigo, eu já enfio a foto direto pelo Drive, a gente dá um jeito. Mas confirmem com as pessoas das suas companhias se elas estão associadas. E também fortalece o nosso movimento e a nossa comunicação fica mais fácil. A gente são 5 pessoas em São Paulo, por exemplo, tem muito mais gente fazendo playback em São Paulo do que 5 pessoas. Né? A gente não tem muitas pessoas de cada companhia, assim. Acho que do Paraná é onde a gente tem mais, e de Minas, né, onde a gente tem mais pessoas que trabalham juntos. De resto, é muito gato pingado. Assim. Acho que mesmo da DIU, Vini, eu acho que, se eu me lembro bem, acho que está só você e teu pai associados, por exemplo. Então é legal só confirmar com o pessoal, porque eu sei que é só porque não rolou ainda, porque as pessoas não pararam para preencher o formulário, não prestaram atenção nisso. Eu imagino que todo mundo está querendo fazer parte do movimento nesses casos, assim, né, específicos que eu estou pensando. Então também fica aí uma chamada de convite, né, para compartilhar o link do formulário e colher mais pessoas associadas. Certo? Ok, próximo. E aí, o que a gente fez durante esse um ano e meio, né? A gente fez alguns eventos, aí queria chamar a Cami para compartilhar com a gente. O que a gente jogou no mundo, Cami? Oi, gente. Então, falando em ordem dos eventos, né? A gente começou tentando fazer um panorama histórico do teatro playback no Brasil. Aí a gente fez questão de convidar pessoas das diferentes regiões, né, estados, onde o playback está estabelecido. Depois acho que foi da Andrea, né, na verdade. Sim. Para falar da associação, da rede internacional de teatro playback, para a gente poder fazer uma ponte com playbackers de outros locais e não ficar tão isolado aqui.
E foi nesse sentido também que a gente organizou o terceiro encontro. Eles têm acontecido mais ou menos a cada 2 meses. Daí a gente fez um bate-papo com o pessoal da Associação Ibérica, que também falam português e espanhol, e eles já têm... Na verdade, eles têm o mesmo tempo que a gente, mais ou menos. Mas eles têm tido um movimento muito forte, assim, porque eles vivem no meio de um monte de países, então tem muitos eventos e muitos debates atuais sobre questões éticas do playback, que a gente achou que era importante trazer para cá também, né? Que aqui talvez a gente não tenha tanto, mas porque a gente vive muito essa polarização, né? Política. Mas que são questões importantes da gente discutir. E aí depois a gente sentiu falta, assim, de dar uma olhada mais para o que o povo do Brasil tá fazendo, né? Porque tem tantos talentos, tantas histórias, assim, e potenciais e coisas pra gente aprender uns com os outros que a gente quis dar um foco maior. E também a Sheila tem a hipótese de que a companhia da Dionysius é a mais parecida com a companhia original de teatro playback. Então esse foi o nosso último encontro e depois a gente vai falar das ideias pro ano que vem. Mais parecida com a visão que a companhia original tinha Ah, tá. quando foi desenvolvendo o playback. Isso significa que o Dionysius se desenvolveu ainda mais. Eu acho que sim, mas ainda estou na minha pesquisa, vou escrever um artigo a respeito. Depois compartilho com você. Maravilha. E aí também esse ano eu ofereci um workshop online e eu ofereci desconto, 15% de desconto para quem fosse da associação, né? Esse workshop aconteceu em português em outubro. E eu me comprometi a sempre oferecer desconto para quem for da associação nos cursos que eu der. Pela minha escola, né, pela STW, eu vou sempre procurar oferecer um desconto para as pessoas associadas. Então, fica como um benefício para quem está na associação, preencha um formulário. Então, é... brincadeira, aqui que está aqui presente, todo mundo já preencheu. Mas é para quem está vendo gravado depois, quem sabe. E aí, falando em gravações, Cami, conta pra gente o que temos. Das gravações a gente tem os eventos ali, que eu falei, né? Foi recentemente criado o YouTube, então todos os eventos que a gente fizer vão ficar ali gratuitamente, né? Pra aumentar o acesso, a democratização do que a gente faz junto, que nem sempre coincide com os horários que as pessoas podem participar. E a gente tem um perfil de Instagram, né? Já faz alguns anos, desde um pouco antes do terceiro encontro, né? Sigam, curtam, compartilhem. Ali a gente também a gente acaba divulgando os eventos da BTP, mas também é possível vocês enviarem os eventos dos grupos de vocês pra gente compartilhar por ali, né? Pra que a gente fique mais conectado sabendo o que anda rolando na nossa comunidade. O Marcos levantou a mãozinha. Marcos. E eu acredito que o QR Code ali do YouTube não está levando a lugar nenhum. Ah, que feio isso. Muito obrigada. Eu Eu vou não, botar aqui de qualquer jeito no chat o link. eu não consegui abrir o. é, Eu vou botar aqui no chat o link tanto do Instagram quanto do YouTube. Perfeito. Estranho, né? Tinha que Mas pode levar. ser só um erro aqui. Não, ele não tá bem aqui também, para mim não foi. E fui eu mesma que criei o QR Code. Olha, se eu contar, gente. Peraí, deixa eu já vou te mandar. Alguma coisa no final do dia tinha que ter dado errado, né? Que seja o QR Code, né? Que seja o QR Code. Um dia sem internet, sem luz, sem celular, sem. Caos em São Paulo. Ó, vamos lá. Para quem está aqui na reunião, eu já vou botar. Cadê? Se eu achar. Eu vou botar no chat. O Instagram e o YouTube. Entrem, se inscrevam. Então, todos os. Peraí.
Então, todos os eventos que a gente fez estão disponíveis no YouTube, estão abertos. E essa é a ideia, né? Que seja sempre assim. Talvez depois, no futuro, a gente tenha a ideia que a gente, no site, tem uma parte reservada para membros da associação, e aí algumas coisas, alguns materiais vão ser abertos ao público e alguns, assim, abertos, né, livres, disponíveis pelo YouTube, e alguns materiais vão ser restritos para quem fizer parte da associação. Mas, por enquanto, o que a gente tem está disponível para todo mundo e é de graça. É isso? Então, eu vou parar de compartilhar aqui e para a gente falar um pouquinho do futuro, do que a gente está pensando para o futuro. Eu sigo, Lizzie? Pode Você seguir, quer? pode seguir, Tá. pode seguir. Então tá. Então, assim, quando a gente começou a desenhar esses bate-papos, essas rodas de conversa online, que é uma forma muito legal da gente se juntar, né? Estando em estados diferentes, né? Tem gente de fora que hoje mora fora do Brasil, inclusive. Então, tem o pessoal de Portugal que às vezes também acessa os nossos eventos. Então, foi nesse sentido, né? A gente ama estar junto presencialmente, mas essa possibilidade dos encontros online me parecem muito ricas, assim. Então, a gente começou na diretoria a ter algumas ideias. Algumas a gente já pôs em prática e outras ainda estão por vir. Então, a gente quer fazer uma roda de conversa sobre ética no teatro playback, que é um assunto que está bastante aquecido pelo mundo dentro do teatro playback. O código de ética do Centro para Playback vai ser revisto logo. Spoiler alert. A gente tem algumas questões éticas acontecendo, a gente tem a Elsa, que estava aqui no dois bate-papos atrás, né, da Associação Ibérica, ela é a pessoa responsável pela ética dentro da Associação Ibérica. Existem comitês de ética dentro dos encontros internacionais que estão acontecendo, desde da África do Sul, em 2023. E existem questões delicadíssimas acontecendo, então a gente pensou em trazer para a nossa comunidade um pouco, até para vocês saberem o que está acontecendo. Também falar sobre encontros internacionais. Então, algumas pessoas aqui estão tendo acesso a alguns encontros internacionais, então eu, a Cami, o Thiago, o Mário, esqueci alguém? Cami, acho que mais recentemente é isso, né? A Clarice, mais lá atrás. Tivemos acesso a alguns eventos internacionais e a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que a gente vivenciou e o que existe lá fora. Como acessar esses eventos. Em 2027, em novembro de 2027, a gente tem o próximo encontro internacional, a próxima conferência internacional da IPPN, que vai ser no México. Então, também é algo para a gente almejar, né? Mas a gente entender um pouco o que acontece e como acessar, né, tudo isso, o que é possível e qual a diferença entre um evento e outro, enfim. Então, também a gente quer fazer uma roda de conversa sobre isso. A gente pensou na possibilidade de fazer algumas oficinas. A gente pensou em fazer uma oficina para desenvolver um logo. Esse logo a gente pegou, que a gente usa, a gente pegou do terceiro encontro. A gente adaptou. Mas a gente pensou na possibilidade de fazer uma oficina para desenvolver logo. A gente pensou numa possibilidade de fazer uma oficina sobre escrita de projetos culturais. A gente tem algumas companhias trabalhando com projetos, né, e poderiam compartilhar o conhecimento com outras. Ou um tema mais recente que a gente também pensou com a Lise é sobre sociocracia. Conhece a sociocracia? Eu estou conhecendo pela Lise. Conheço muito pouco. Mas, pois é uma opção à democracia, né? Bem interessante também. Enfim, a gente vai exercitar um pouquinho dela na hora da nossa votação. Então, algumas possibilidades. A gente está querendo criar, na verdade, acho que até a Cíntia já fez o design, é só a gente terminar de produzir e enviar as carteirinhas virtuais para quem for membro da associação, para a gente ter gostosinho, bonitinho. Que mais? E começar a pensar no próximo encontro. Calma, deixa eu pular o próximo encontro para falar dos outros pontos. O que a gente precisa fazer ainda?
A gente precisa desenvolver o regimento interno, que é um trabalho que a gente não fez. Isso ainda precisa fazer. É um trabalho de grupo, né, também, para a gente fazer. E quer falar do projeto de lei? E aí depois a gente fala do próximo encontro, para tomar mais tempinho. Qual é a sua ideia do projeto de lei, Isa? Que torna o teatro playback uma modalidade oficial de teatro? Fazer pegar uma vereadora, um vereador, um deputado, enfim, alguém que nos ajude do ponto de vista desses meandros, assim, para a gente tornar o playback como uma forma, uma modalidade oficial, né? Uma modalidade reconhecida pela comunidade. Né? Trazer toda a história que nós temos no playback, tanto internacionalmente como no Brasil, e trazer esse reconhecimento assim do ponto de vista público que o playback ele é uma modalidade de teatro que provoca transformação social, e não só entretenimento, mas transformação social. Então, portanto, ele tem essa força por si só e ele não precisa, né? Por si só ele já tem essa força do impacto, né? E da inclusão, do campo de pertencimento, né? Então eu acho que a gente tem vários argumentos para transformar isso num projeto de lei. Isso vai trazer algum benesse, assim, grande benesse para o movimento? Não, assim, concretamente falando, assim, eu acho que é mais um reconhecimento histórico mesmo, para a gente deixar como legado, né, do que qualquer outra coisa. Embora, muito embora, existam alguns editais, grandes editais, assim, de captação de recursos, principalmente os internacionais e tal, que a gente pode colocar isso como um ponto a mais, né, um ponto positivo. Então, eu sei que a associação ela é jovem, mas o coletivo não é, né? Então, eu acho que vale a gente conversar com alguém. A gente está com uma pessoa aqui em Curitiba que a gente pode levar essa proposta, que é a Georgia Prats, que é do PT, que ela está nos apoiando. Mas também tem outras pessoas que vocês conhecem, enfim, né? Essa é uma ideia também para o ano que vem, para a A gente gente está com o mobilizar. Marcos aqui, que também é da política, né? É verdade, o Marcos é da política. Daí ele pode nos apoiar, então, nesse processo. É. Cami, você ia falar alguma coisa? Ó, o Marcos Não, falou eu que tossi, desculpa, eu mutei meu microfone tudo bem. agora. Tossir tá permitido, Cami, fica tranquilo. Fala, Marcos. Aham, isso, fala. Já que fomos citados, vamos pedir a parte. Não, eu acho que é bem interessante, só que, de novo, o único pensamento é se é para um reconhecimento histórico, cultural, etc., tudo bem, embora eu acho que isso acaba tendo que, por exemplo, quando a gente vai falar de patrimônio, essas coisas, dependendo da cidade, de onde é que for, isso tem que vir do poder executivo, não do legislativo. Uhum. Se, por exemplo, para reconhecer aqui na nossa cidade, por exemplo, para reconhecer algo como patrimônio imaterial, por exemplo, isso é da secretaria, não parte do legislativo. Mas se é só reconhecer, talvez instituir um dia oficial do teatro playback, Isso, isso, criar isso, talvez isso, o dia do. isso. E daí a gente pode, talvez, espalhar pelas cidades. De novo, é só um ato simbólico, mas quem sabe é algo que seja mais interessante, talvez, a gente usar talvez um dia oficial para os encontros, para a gente pensar nisso. Que bonito. Eu acho. Nossa. Porque o reconhecimento como uma modalidade oficial, eu não entendo muito. Claro, por, porque depende se a gente quiser acessar editais diferentes, né? Eu acredito que os editais da cultura e talvez da assistência social, talvez a gente colocar isso, a Isso, gente pode acessar fundos diferentes com isso, isso. isso. Mas isso vai ter que ficar muito municipalizado, né? Daqui, a não ser se a gente for para as esferas mais altas, né? Eu acho que a gente tem que ter, pelo menos, sabe, Marcos, esse pensamento que existe esse caminho que a gente pode seguir, né? Porque senão a gente vai ficar enquadrado dentro de uma instituição chamada associação e correndo atrás do rabo.
Então, é importante que a gente tem caminhos né, na área pública, tem caminhos que a gente pode pegar enquanto associação, né? E a gente tem várias coisas para poder fazer, né? Que a gente pode acessar equipamentos, programas, ementas, e você, né, que é da polícia, sabe, né, tão bem quanto eu que é possível, claro. Isso não quer dizer que não seja trabalhoso. Eu sei que é trabalhoso, mas é possível, né? Então é importante trazer esse bastão para a mesa, sabe? Porque a gente depende, né, desse dinheiro, desses acessos aí para levar o playback, por exemplo, para as escolas, né, para assistência social, para a saúde, para a educação, né? Então, sei lá, eu acho que é isso. Só uma coisa que talvez me deixa. É que a gente começou, eu posso estar enganado, né? Não, pode Mas a falar. gente começou ao contrário. A gente começou de uma associação nacional, ao invés de uma associação de associações regionais ou municipais, primeiro. E talvez isso torne as coisas um pouco mais complicadas, porque, por exemplo, vamos supor, uma coisa que vale para Santa Catarina talvez não vale para o Paraná, né? Então, esse tipo de coisa, talvez a gente vai ter que ir direto para o mais difícil, que é direto para o Congresso, ao invés de começar nas cidades, né? É bem Mas é possível. algo a se pensar. A gente pode abrir núcleos, a gente pode abrir núcleos regionais em cada estado representado na associação, para conferir também essa consistência, assim, né, da representação oficial mesmo, né? Somos uma associação brasileira porque nós estamos representando, né, os núcleos filiados, né? E, na verdade, o que a gente tem são as companhias locais, que são coletivos, né? Algumas têm CNPJ, inclusive, outras não, mas são coletivos que existem já por, como fala, tempos diferentes desde 98. Né? O Playback chegou, a primeira companhia foi fundada no Brasil em 1998. Então, desde 98, a gente tem grupos coletivos diferentes, em diferentes cidades, em diferentes estados, até que a gente chegou na, na associação, né? Não sei se isso serve para alguma coisa. Mas a gente vai ter que instituir isso, sabe? Instituir oficialmente esses núcleos. Mas enfim, a gente pode conversar, Marcos, a gente pode marcar uma reunião. Vamos ver o que que é possível, né, para o ano que vem, assim, a gente criar um caminho assim das pedras para isso, né? Legal, fiquei feliz. Obrigada, obrigada. Bom, gente, aí falar do encontro, né? Então, existe essa vontade da gente fazer o próximo encontro brasileiro em 2026. Eu, pessoalmente, acho interessante se afastar um pouco do encontro no México, que vai ser no final de 2027. Então, de repente, fazer no final de 2026, enfim. Quando a gente estava em Curitiba, no terceiro encontro, aventou-se a possibilidade de fazer o quarto encontro aqui em São Paulo. Lembro que o Mário tinha até se colocado à disposição de talvez encabeçar esse movimento aqui, essa organização aqui. É uma pena que ele não esteja presente, espero que ele assista depois e possa compartilhar com a gente as intenções, né, dele, do grupo. Mas eu queria falar um pouco o que a gente precisa para o encontro acontecer, né? Muita gente aqui já fez parte de algumas das organizações dos encontros. Então, só lembrando, né, historicamente, o primeiro foi em 2015 em Joinville, na Hammurabi, de onde o Marcos vem, inclusive. E aí a gente tinha uma organização online mista de pessoas de vários lugares e uma organização local encabeçada pela Dionisos, que é a companhia do Vini, que está aqui, e a Abismo, que é a companhia da Associação da Hammurabi, do local físico onde a gente foi. A gente se conectou com a Hammurabi, que é uma associação de moradores do bairro do Itinga. Me corrijam se eu estiver errado. E o Abismo era a companhia de playback ali local. Tudo certo, o Marcos falou. Bem, lembro bem.
Então, isso foi 2015. Em 2018, a gente fez em BH, com uma parte na UFMG, Minas Gerais, UFMG, obrigada, Jordana, isso. E uma outra parte no sítio da Jordana, que foi muito legal. E aí, mesma coisa, a organização geral mista, de gente de vários lugares, e a organização local foi encabeçada pela Jordana e pelo Rodolfo, se não me falha a memória. 2023, Curitiba, organização geral mista e a organização local encabeçada pela Lise, com a ajuda da Retrato. Certo? É isso? Falei certo? Beleza. Aí eu vou falar pessoalmente, eu estava em todas os grupos, né, de organização geral. A organização geral, você tem ali um grupo que está olhando para o todo, vai pensar em programação, vai pensar em logística, vai pensar um pouco de tudo, e aí você vai dividindo núcleos menores, ou às vezes uma pessoa responsável por uma coisa. Então, lembro que o Vini, em algum momento, encabeçou a parte de design gráfico, não sei se foi para o primeiro ou se foi para o segundo encontro. Tem, tem algumas. Lembro que a Clarice juntou um grupo ali no primeiro encontro para ir atrás de colchonetes, uma coisa bem específica local, assim. Então a gente tem, né, vários núcleos que vão se abrindo. Mas a gente precisa de gente para dar conta de tudo isso. Foi no primeiro que você fez as artes, Vini, obrigada. Isso, no primeiro encontro, o Vini fez as artes. Então é isso, a gente precisa de gente. Uma coisa que me preocupa um pouco é que esse 1 ano e meio de associação, a gente não teve esse tanto de gente disponível, né? A Liz vai falar um pouco mais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso já já, como foi dentro da associação, mas pensando para o próximo ponto, acho que é entender um pouco da gente, se a gente tem esse fôlego, né? Para 2023, a gente escolheu fazer quase que em cima da hora, acho que foi no início de 2023 que a gente falou, vamos fazer. E aí, é isso. E no final, sempre pesa para alguém. Sempre sobrecarrega um lado. Isso é complicado. Assim. Então, entender um pouco. E aí, se alguém quiser comentar alguma coisa agora, pode ser, mas eu quero mostrar para vocês o formulário que eu criei para a gente abrir para a comunidade, para as pessoas interessadas se inscreverem, as pessoas interessadas em participar da organização. Se alguém quiser comentar alguma coisa agora, pode abrir o microfone e falar. Eu estou abrindo aqui. O seguinte, tá? Então, ó, o que eu pensei, o que eu construí aqui? Abri um formulário, aqui é a parte de edição do formulário, tá? Que vocês estão vendo, aqui, os bastidores. Uma pessoa vai ali, vai se inscrever, vai colocar os detalhes dela e tal. E aí, uma pessoa pode colaborar? Ela pode colaborar com a organização virtual. Aqui não está aparecendo a fala inteira, né? Deixa eu ver. Posso colaborar com a organização virtual e tenho disponibilidade para a organização geral, que demanda mais tempo. Posso colaborar com a organização virtual em tarefas pontuais, de curta duração. Posso colaborar com a organização local se o evento for na minha cidade ou cidade próxima. A Kênia já compartilhou comigo uma possibilidade de um local aqui, de um sítio bem próximo da cidade de São Paulo, fora da cidade, mas bem próximo da cidade. Então, também existem essas possibilidades, né, de ser na cidade ou de ser um lugar afastado. Enfim, então aqui a pessoa vai poder dizer para a gente como que pode colaborar. E pode ser tudo isso também. Cidade sede. Então, quer se candidatar como anfitrião, né, da cidade sede? A ideia é que seja a candidatura de um grupo, que pode ser uma companhia de playback ou pode ser um grupo de pessoas. Por quê? Porque a gente sabe por experiência que uma pessoa só organizando essa sede não dá, é muita coisa para uma pessoa só fazer. E aí qualquer dificuldade de comunicação que a gente tiver com essa pessoa, seja porque a pessoa ficou sobrecarregada,
seja porque aconteceu alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, a gente, da organização geral, perde o contato com a pessoa local. Então, vejam se faz sentido para vocês. O que eu pensei, a gente ter um grupo se candidatando, claro, uma pessoa representando o grupo, mas um grupo se candidatando para sediar essa, essa, esse encontro, tá? E aí a gente vai para a candidatura do grupo, e aí contato, ó, de outras 2 pessoas, então aí eu estou pedindo o contato no total de 3 pessoas que a gente vai ter. Aí uma dessas pessoas vai fazer parte da organização geral porque faz a ponte, né? Mas não necessariamente todas precisam estar na organização geral, que são os encontros virtuais. Mas é legal que a gente tenha ali 3 pessoas se comunicando com a organização geral. Né? E aí, um pouco falando o histórico do grupo, por que quer sediar o encontro, se já tem um espaço em mente ou não. Enfim, e é isso. Então, as pessoas podem se candidatar só para ajudar virtualmente na organização geral ou só em tarefas pontuais, ou a pessoa pode se candidatar junto com um grupo para sediar esse encontro, seja em São Paulo ou seja em outra cidade. Não está definido que vai ser São Paulo, tá? Eu só compartilhei que foi aventada essa possibilidade em 2023. Parar de compartilhar aqui. E agora eu quero escutar vocês. O que vocês acham de tudo isso? Esse formulário, do jeito que está pronto, teoricamente, a não ser que alguém tenha alguma colocação a fazer. E aí a ideia já é soltar ele, a gente já pode soltar o quanto antes. E já convidar as pessoas a irem preenchendo para a gente entender aí como que a gente vai começar esse processo. Também entendo que vai ser muito enraizado pela associação, agora que temos a associação, né? Inclusive a parte financeira. Agora temos, né, um CNPJ para juntar esse dinheiro, vai ter uma conta bancária para juntar esse dinheiro. Então também a associação vai estar bastante ligada a isso. Vou parar de falar e beber água, falo. Eu acho uma boa. Eu acho que é muito prudente, muito de uma experiência, né? Ter um grupo coordenando localmente e, e o resto do Brasil, né, participando virtualmente. Acho que é legal também ter esses olhares, esse comprometimento dos outros. E não deu para ver todo o formulário, mas confie. Acho que seria ótimo, né? Poder já começar o movimento para acontecer. Eu penso que a sugestão de ser em São Paulo é bem válida, porque está bem central, né? É perto do Paraná, é relativamente perto de Minas, do Rio. Não tem ninguém do Rio, né? Até para gente nós que somos de outros estados, colaborar, inclusive presencialmente, porque é relativamente possível, né? E super legal o formulário, Sheila. Tem uma coisa que aconteceu o ano passado, no terceiro encontro, que eu queria muito assim que a gente resolvesse essa situação assim de alguma forma, que é facilitar a vinda de quem é do Nordeste para cá. Eu acho que a gente precisa intencionar isso e colocar isso como uma meta também. Assim como a gente vai colocar meta, por exemplo, para arranjar um lugar para fazer um encontro, arranjar uma forma de trazer o povo de lá para cá. Porque eu acho que isso faz parte, sabe, do nosso trabalho, daquilo que a gente se propõe, né, que é a inclusão mesmo, né? Então, eu acho que, eu não sei como, Sheila, assim, mas, por exemplo, né, tem essa coisa eu penso agora, assim, por um outro movimento que eu tô, né, da coisa da assinatura. Assinatura, por exemplo, prepare o seu encontro, né? Prepare o caixinha do seu encontro e seja solidário com pelo menos uma inscrição. Então, assim, digamos que depois que a gente definir o valor desse encontro, que seja lá, vou chutar qualquer valor aqui, R$ 500.
a inscrição do encontro, dentro dessa inscrição, a pessoa, sei lá, faz uma assinatura desde começo do ano, por exemplo, e ao invés de pagar 500 reais, já coloca talvez uns 130 reais. Esses 30 reais seria para uma inscrição solidária, né? Assim, criar um mecanismo, não precisa, eu só estou aqui inspirando ideias, tá? Mas criar um mecanismo para que a gente possa acessar essa possibilidade, né, de trazê-los, né, o máximo de pessoas possível. Uma coisa que a Clarice sempre buscou foi escrever, aprovar em algum edital um festival de teatro playback. Porque aí, pelo festival, a gente conseguiria trazer os grupos. E aí um edital que pagasse essas passagens. Eu lembro no começo, precisaria até confirmar com a Clarice, de repente, Vini, se você conseguir perguntar para ela, ou se você souber também. Eu lembro que quando a gente criou o encontro, que a gente escolheu o nome e tal, e eu lembro da Clarice falar, a gente tem que ficar com o mesmo nome, porque depois de 3 anos, depois de 3 vezes, a gente consegue desbloquear possibilidades do mundo dos editais. Não sei falar direito. Mas eu lembro que tinha algo nesse sentido, assim. E aí agora a gente completou 3 encontros, a gente está indo para o quarto, né? Então talvez tenham alguma, né? Talvez tenha alguma possibilidade ali. Aqui em São Paulo está muito complicada essa questão de editais, tanto do nível municipal quanto do nível estadual. A gente está num desmonte da cultura, assim, bem forte. Muitos editais que foram abertos não foram cumpridos, o dinheiro não veio. E alguns editais nem abertos foram. Não sei o que a gente tem à disposição ainda que dê tempo desse ano também, né? Pensar nisso. Mas também, se a gente achasse algum edital que desse para viabilizar, nem que fosse para o início de 2027, a gente considera. Mas, enfim, é um caminho, né? Um caminho é as pessoas doando mais dinheiro, outro caminho é a gente conseguir um edital. E uma coisa não impede a outra. O que eu sei, Lise, da realidade das pessoas aqui, até pelos cursos que eu dou, é que a maioria das pessoas não tem a grana. Então, para você achar esse dinheiro, né, de quem tem o dinheiro, seja para pagar o seu, seja 100 ou 500 reais, o que for, mas e ainda pagar o do outro, eu acho que a gente arrecada pouco. Uma coisa que a gente já fez que foi legal, a gente arrecadou milhas. As pessoas doaram milhas. Isso também foi legal, isso já rolou. Tinha uma coisa de doar milhas, doar dinheiro, assim, como você pode ajudar, sabe? A gente já fez isso também. Mas a gente conseguiu trazer uma pessoa, né? E no Nordeste, hoje, interessadas em vir, eu acho que a gente acha fácil 10 pessoas. Então, enfim. Vamos criar, eu acho que a gente tem que sair com GTs, né? Com GTs, assim, para fazer essas pesquisas, né? Assim, como Grupo de como trabalho. viabilizar, né? Bora lá, gente, que o tempo está passando. Bora lá. Agora a gente vai falar um pouco do processo interno e aí já entrar nas eleições. A gente consegue fazer 3 minutos de intervalo para um xixi? Ou vocês querem ir tocando? Eu vou fazer xixi de qualquer jeito. Deixa eu só Você quer ir falar. falando do processo interno, então, Eu, Lise? eu prefiro a gente tocando, sabe? Então tá. Porque. Já volto. Então, Você tá com a essa coisa. listinha aí, Lise? Estou abrir aqui a. Os 4 pontinhos que a gente queria Isso, falar? isso, Tá bom. isso. Eu tô ouvindo vocês, já vamos. Uhum. Bom, então, assim, o que a gente queria trazer com isso é um pouco de como foi, assim, os nossos processos, né? Para a gente compartilhar e para vocês irem também sabendo, assim, que existe movimento e que existe processos, né? É, no meio do, né, depois da chapa composta, né, lá no ano passado, por questões, né, de pessoais, de ordem internas, enfim, não de ordem interna da associação, mas questões pessoais, o Mário Vai quis. ter o piruzão.
Tomás, teu áudio está aberto. O Mário quis sair, então a gente teve que fazer todo um rearranjo dessa situação, que não foi uma coisa do outro mundo, mas foi um trabalho, né, que a gente teve para reorganizar novamente isso. E nisso a gente fez um outro chamado, então, para a gente poder fazer essa votação. E o Rodolfo, ele se prontificou a nos apoiar, né, e entrar no lugar do Mário. O Mário era da tesouraria junto com a Kênia, né, era o segundo tesoureiro. Então, o Rodolfo, ele entra, mas com essa ressalva, né, que ele entra para nos apoiar, porém existe uma restrição aí de tempo, existe um movimento pessoal dele também, de muito trabalho, e que ele não poderia estar disponibilizando tempo relógio, né, aqui para a associação. E a gente entende isso, cada um com as suas questões, cada um com as suas possibilidades, né, gente? A gente vai se adequando a isso, né? A Marta também é uma pessoa que também nos entrou para nos apoiar, mas é uma pessoa que não participa por pura falta de tempo também, de atendimentos, está em processo de mudança, enfim. Obviamente que o mundo ideal seria aquele que todos participassem, que todos, né, colaborassem com a gente. Mas a gente entende que isso não acontece e as nossas dores, eu acho que elas ficam menores quando a gente faz a aceitação dessa realidade, né? Então, a gente tem essa realidade também na nossa associação, de pessoas que só estão para cumprir né, essa coisa mais formal de preenchimento de vaga, né? Isso abre uma outra reflexão que a gente vai fazer agora nesse próximo ano, e essa nossa proposta, né, para essa gestão agora, é de rever a nossa forma de compor a chapa, né, a diretoria, né? Porque nós precisamos de 11 pessoas para compor a chapa. Então fica moroso, fica difícil, aquela coisa toda. Por que a gente foi para esse lugar? A gente queria compartilhar, a gente queria diversidade. E a gente só consegue diversidade na quantidade. Né? A grande maioria de nós somos pessoas brancas, né? Então, assim, isso já confere uma dificuldade dessa diversidade. Então, a gente compôs esse universo tão grande para a diretoria para a gente praticar aquilo que a gente manda os outros praticarem, né? Que é a inclusão, que é praticar a diversidade. Então, a intenção foi boa, mas a gente percebeu que a máquina ficou pesada, né, a partir disso, né? Então, na próxima gestão, a gente vai estudar um jeito de a gente fazer o enxugamento, a redução dessa diretoria, para poder ficar mais ágil, quem sabe, né? E a gente contar realmente com as pessoas que possam energizar assim, o lugar, e para a gente poder fluir mesmo, né? Então, esse passo a passo que a gente teve que paulatinamente aí percorrer, nos ensinou algumas coisas, e uma delas é que necessariamente a gente vai ter que mudar o formato da chapa, né? A gente optou por não fazê-lo agora, porque era muita coisa, eleição e não sei o que, porque a gente pode mudar essa composição para um outro lugar assim, com mais tranquilidade, e fazer as coisas, né, com mais tranquilidade. Então, a nova eleição vai ser em 2027, então a gente tem um tempo aí bom para a gente pensar nisso, a não ser que a gente queira fazer uma outra eleição antes disso, né? Eu penso que seria bastante trabalhoso fazer isso antes, mas enfim, também a Assembleia é soberana, né? Mas é isso, então a gente queria trazer essa clareza, né, desse lugar de que existem pessoas que apoiam dando o seu nome, né? Não estando
muito presente ou nada presente nos processos. E que neste momento a gente agradece profundamente que assim seja, porque senão a gente não poderia andar. A gente não poderia andar. Mas é bom que a gente traga clareza para isso, né? Existem pessoas que trabalham muito, existem pessoas que trabalham menos, existem pessoas que trabalham menos e ainda existem pessoas que não desenvolvem atividade nenhuma, a não ser colocando o nome, o que já está de ótimo tamanho para esse momento que a gente tem aqui nosso. Então é isso. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Quero, desculpa, eu estava ajustando aqui. Ixi, não está me deixando. Estava ajustando aqui as regrinhas da nossa eleição. Falar assim que também a gente escolheu, eu e a Liz, enquanto, né, encabeçadoras desse processo de grupo, como copresidentes, a gente escolheu possibilitar, abrir um espaço para que todo mundo participasse. A gente buscou fomentar um movimento orgânico das pessoas que estavam na diretoria, que estão na diretoria da associação. E isso foi muito legal para a gente olhar para o grupo, para a gente entender o grupo, sentir o grupo, mas isso também fez com que as coisas andassem num ritmo e refletindo essa agenda cheia que todo mundo tem. Então, a proposta para esse próximo ciclo é da gente fazer as coisas com quem está disponível ali, sem esperar que todo mundo fale o que pensa, que todo mundo participe, deixar mais claro e mais transparente o processo, assim, olha, a gente está caminhando com isso, isso e isso, quem quiser vem junto. E esse quem quiser vem junto não é só para quem está na diretoria, para qualquer pessoa que queira participar, queira colaborar, seja com um tema, seja com uma proposta, né? A ideia é que a gente continue de forma bem aberta para o todo, só que sem ficar parada esperando o todo. Então, a gente vai dar seguimento às ideias que a gente vai tendo, né? Deu para entender? Sim, né? É isso. Certo? Dúvidas, comentários? Não? Seguimos? Então, tá bom. Liz, eu pensei em ler o que está no edital. Faz favor, é necessário. Tá por isso que eu já pus aqui no chat, para ser mais fácil da gente ler. Então, sobre a eleição. Então, como é que vai ser essa eleição agora? Lembrando que os cargos são copresidência, porque... não, vamos dizer, quem já temos, né, na associação que fica até o final do ano que vem. Sou eu na copresidência, a Kênia na tesouraria e a Camila e a Cíntia na co-secretaria. A Cíntia é de Recife, né? Recife, né? Recife, que não está aqui presente. Então, nós 4 permanecemos, o nosso período vai até o final de 2026. Quem sai hoje, não é hoje, quem sai dia 31 de dezembro é a Lise, então uma vaga na copresidência, o Rodolfo, então uma vaga na cotesouraria, e a Dani, que é de Curitiba, uma vaga na co-secretaria. Então, a gente vai eleger 3 pessoas para esses cargos. Quem está saindo tem a possibilidade de se reeleger nesse momento, tá? Diz o nosso estatuto que a gente pode se reeleger uma vez, é isso, né? Fazer 2 períodos, 2 ciclos. Do mesmo cargo. Do mesmo cargo, isso, tá bom. Boa. Então, vamos lá. Sobre a eleição. A eleição de cada cargo será feita individualmente. As candidaturas serão anunciadas durante a Assembleia. Os votos serão manifestados individualmente, de forma aberta, com a opção de serem justificados por voz ou escrita no chat. Essa justificativa que a Lise me ensinou que vem da sociocracia, de você contar por que você está votando naquela pessoa. 2. Apenas pessoas associadas podem votar e serem votadas.
Eu já chequei no início do nosso encontro, todo mundo que está aqui e todas as procurações que temos são pessoas associadas, então, aqui tudo certo. 3. O processo de votação será feito por rodada para cada cargo. Ao final de cada rodada, serão computados os votos da mesa. A pessoa que obtiver o maior número de votos será declarada vencedora. As pessoas candidatas que não se elegerem em uma rodada estarão aptas a se candidatarem para os cargos das rodadas seguintes. Então, vai ser primeiro co-presidência, depois co-secretaria, depois co-tesouraria, do jeitinho que a gente colocou no edital, naquela ordem, tá? Então, se alguém se candidatar para a co-presidência, não for eleita, pode se candidatar para a secretaria, depois para a tesouraria. 4. Em caso de empate, será feita nova rodada apenas com as pessoas que empataram. Então, vamos supor, tem 3 pessoas, empataram 2, faz uma outra rodada só com essas 2, um segundo turno. Com obrigatoriedade justificativa dos votos de cada membro da associação, seja por voz ou por escrita no chat. Se o empate persistir, será vitoriosa a pessoa que apresentar o maior tempo de prática no teatro playback. 5. Será aceita a participação por procuração, tanto para a pessoa votar como para ser votada, com reconhecimento de firma ou através de assinatura digital, valendo. Para tanto, inclusive, a realizada através do site GovBR. Então, a gente recebeu 5 procurações, uma da Suzana, que foi enviada passando os poderes para mim, né, de votação, e aí uma da Fernanda, uma da Adriana, uma do Leandro, uma do Ivan, que passaram os poderes de votação para a Lisiana. Essas procurações foram enviadas, foram recebidas pela gente através do e-mail da associação. Então, são também procurações que vão ser anexadas à ata dessa reunião de hoje, como a gente fez da outra vez também, né? E aí fica disponível para todo mundo. Está registrado no Estatuto, artigo 13, né? Artigo 13, parágrafo 4º, que, abre aspas, a eleição da diretoria contemplará a diversidade regional, étnica e de gênero. Então, é isso que a gente almeja sempre que possível. Dúvidas sobre o processo? Não vejo ninguém tentando abrir o microfone. Não vejo ninguém se manifestando por câmera. Então, bora lá. Quem gostaria de se... Eu vou tocar aqui, tá? Porque eu já fico Isso, mesmo, não me mexo da associação, então eu vou ir. Quem Vai lá. gostaria de se candidatar a entrar na chapa de copresidência, no cargo de copresidência, lembrando que a princípio, um termo que vai até o final de 2027. Então, começa em 1º de janeiro de 2026 e vai até 31 de dezembro de 2027. Então, que pessoas candidatas temos para copresidência? Começa a lista gigante, né? Peguei uma caneta até para anotar, porque, nossa... Não temos Temos alguém? candidatas? Ninguém vai se candidatar? Eu tenho a intenção de ficar para continuar apoiando mesmo esse movimento, né? Teve um momento ano passado que eu não tinha intenção de ficar. Mas daí revendo e olhando e observando o nosso movimento, estava legal, a gente tá fluindo o nosso jeitinho aqui, mas a gente tá fluindo. Não foi uma coisa tão desgastante, tão estressante, tá tudo certo. Então eu falei, posso continuar, posso me candidatar novamente, se não tiver uma outra pessoa ou se tiver também. Enfim. Mais alguém? Uma chance, outra chance? Eu fico olhando aqui para ver se alguém está abrindo o microfone. Às vezes está sem a câmera, mas está abrindo o microfone. Não? Ok. Tá. Então, bom. Agora todo mundo precisa votar, então. Aprovamos Deixa eu só colocar um pouquinho da sociocracia. A sociocracia é aquele lugar onde a gente tenta trazer
a participação coletiva da maior expressão possível, né? A maior expressão coletiva possível. É diferente da votação, da democracia, né? Porque a gente traz um conceito do consenso. Não é quem ganha, não é quem tem, aliás, quem ganha não é porque teve o número de votos maior, né? Mas porque teve justificativas, né? Que todo mundo consensou que estava ok, né? Isso é super evoluído. No Brasil a gente pratica em vários locais a sociocracia e obviamente que tem influência no meio aí na democracia, por exemplo, esse jeito assim de presidente, secretário, tesoureiro na sociocracia não tem isso, né? É, mas daí a gente faz um mix, né? Fazemos um mix. Então, assim, por exemplo, na sociocracia não tem o termo presidente, né? Não existe isso, né? Porque é uma outra lógica, é um outro jeito de fazer as coisas. Então, agora nós vamos fazer uma rodada, né? E quem quiser, obviamente, né? Quem quiser, mas para praticar é interessante. E a rodada a gente vai manifestar, né, o que a gente pensa sobre essa que na verdade a gente não fala em candidatura, a gente fala em assumir papéis, né? Então pode ser que eu troque os termos aqui agora, né? Então esse papel de presidente, né? Então a gente vai consensar ou não, né? Ou objetar, ou consensar, ou se abster, enfim, a esse papel de presidente, né? Então a gente chama isso de rodada. Então vamos fazer uma rodada e eu vou fazer aqui por ordem do que está aparecendo aqui nos meus ecrãs. Fala, Sheila. Eu acho que o Vini já começou e já dá um Ah, bom perfeito. exemplo de como funciona, porque ele já escreveu aqui no chat. Ótimo. O Tomás está seguindo, então acho que a gente já pode. Eu vou Então, lendo aqui e aí a gente isso. vai depois chamando Pode quem ser está pelo aqui. chat, pode ser aqui também na Tá, voz, então, mas tem que ser nominal, Sheila, você tem que nominar. vou nominar, tá bom. Então, Vinícius José. Acho muito boa a continuidade da Lise. Essa diretoria ter mais um mandato juntas é importante, inclusive para aproveitar as conquistas dessa última gestão. Tomás. Voto na Lisiana pela dedicação, disponibilidade e experiência. Agora Eu vou colocar. chama alguém agora. Eu vou colocar. Deixa eu só dizer de novo. Nós temos 3 posições, tá, gente? A gente pode consensar, né? Daí a gente justifica, né? O nosso consenso por quê, né? Então tá ok, eu vou, né, seguir assim. A gente pode objetar, ou seja, não estou de acordo, né? Isso não quer dizer que você é contra, mas você tem um argumento diferente e aí você vai argumentar. E esse seu argumento pode até mobilizar o voto de alguém. E você pode também se abster, né? Mas também tem que explicar o porquê que se abstém, tá bom? Então é objeção, consenso e abstenção. Então, e aí tem que sempre justificar qual que é a sua posição. Podemos seguir, Sheila, vai lá. Eu sigo a posição do Vini e do Tomás, porque eu pude vivenciar isso, né? Tantos momentos que a gente estava se encontrando toda semana e pensando juntas, eu acho que a gente se complementa muito bem, tanto na experiência que a gente tem, naquilo que a gente traz, nas ideias, nas habilidades que a gente tem. Eu gosto muito dessa parceria que a gente firmou. Eu acho a gente muito complementar uma da outra. Isso, para mim, eu acho que é uma alegria grande, mas também eu acho muito produtivo. Enfim, e as ideias, né, que a gente tem, as coisas que a gente pensa ali para o futuro, eu gosto desse caminho, quero seguir com ele. E aí eu trago Tem que ser mais curtinho que esse, senão a gente vai tá demorar bom. muito. Eu trago comigo, então, o voto da Suzana também. Eu já tinha conversado com ela sobre essa possibilidade, inclusive. Temos aqui, ó lá. Jordana, voto na Lisiana pelo que Vinícius e Tomás já colocaram. Marcos, consinto com a Lisiana ocupar essa posição, principalmente pela disponibilidade e pela coragem em assumir o papel. Concordo com o Vini para manter essa diretoria nesse trabalho. Kênia,
Essa dupla está harmoniosa, dedicada, envolvida, competente. Voto na permanência da Liz. Camila, concordo e voto na Lisiana. Vejo dedicação e bons resultados. Obrigada. Deixa eu anotar aqui para ver se faltou alguém. Então, Cris, já tinha anotado. Jordana, o Marcos, a Kênia, a Camila e o Rodolfo. Rodolfo, tô com Liz. Faltou a hashtag ali. A Cami falou, é isso. E a Liz também traz a procuração da Fernanda, da Adriana, do Leandro e do Ivan. E eu sei também que você conversou com eles também sobre Sim. essa possibilidade. O consenso é o mesmo no sentido de trajetória mesmo, né? De Tá. trajetória e experiência, dedicação, né? Beleza. Reconhecimento, né? O próximo Reconhecimento. é a... Desculpa. É isso, reconhecimento e trajetória, né? Sim. Próximo é a vaga de co-secretaria 2. E aí a gente não tem a disponibilidade da Dani de Ela vai se... sair, né? Ela vai sair, de se reeleger. Então, também com isso em mente, né? Quem se candidata, e aí quem a gente tem disponível aqui, aí vamos sendo bem direto e objetivo, porque todo mundo já tem cargo, quem está aqui. Quem não tem cargo hoje, que poderia assumir a co-secretaria, que está presente aqui, é o Marcos, o Tomás e o Vini. Então, abertamente, conversando com Marcos, Tomás e Vini. A nossa ideia, né, é que, falando um pouco da co-secretaria, enfim, existe o papel de secretaria, que é um papel como a Cami está fazendo agora, de anotar as atas, tem uma coisa mais de, né, checar os e-mails e tal, mas, na verdade, a nossa proposta de trabalho é que a gente assuma aquilo que a gente tem habilidade para assumir e comunique aquilo que a gente não tem habilidade para assumir e que a gente, em conjunto, encontre os nossos papéis. Então, enfim, é isso, né? A gente precisa hoje preencher esse cargo. Dentro da secretaria, a gente tem a Camila e a Cíntia, que vão se comunicando, né, ao longo dos processos. A Cami acaba encabeçando mais esses processos e vai se abrindo para colaboração de quem vier. Temos algum de vocês disponível? Vini, eu infelizmente não consigo me comprometer dessa forma com a associação nesse momento. Ontem assumi um cargo na AJOT, a Associação de Teatro daqui, de lá de Joinville. Marcos, diga. Então, eu tenho um conflito, que esse é o problema. Eu não teria problema em assumir esse cargo. O problema é que o cargo vai até 2028, né? 27. 27. 31 de dezembro de 2027. Ah, ok. É que na mensagem estava até 2028. Por isso eu não. Jura? Eu escrevi. Numa das mensagens você colocou 2028. Ah, Não então sei, foi talvez eu escrevi equívoco, errado. Marcos. É equívoco, é É porque 2027. são 2 anos, né? Então começa 1º de janeiro Uhum. de 26 e vai até 31 de dezembro de 27. Eu tinha achado estranho os 3 anos, mas eu acreditei que tinha sido. Não, então eu O posso Tomás me escreveu. colocar. O Ótimo. Tomás escreveu só para falar, não tenho muito disponibilidade de tempo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu posso me colocar à disposição, então, já que encerramos em 2027. Uhum. Lembrando que o Marcos queria estar mais presente, queria ter se colocado à disposição da diretoria na fundação da associação, mas por conta dos compromissos eleitorais e das leis eleitorais, ele não teve essa possibilidade. Beleza. Vini escreveu, que legal, vai, Marcos. Então, já vamos Pessoal, fazer a eu já rodada, vou então? aproveitar e votar então, porque eu tenho que sair. Para estar aqui às 7 e às 8 eu precisei remarcar uma paciente, eu achei que ia até às 9. Então, Marcos tem meu voto. Boa sorte aí. Beijos. Muito bom, obrigada, Cami. Vai nominando, Sheila? Vou nominando, Kênia.
podia ir falando que é mais rápido, né? É, pode ir falando, não precisa escrever. Ok, bem-vindo. Jordana, Sim, muito bom. Obrigada pela disponibilidade também. Voto em você. Rodolfo também escreveu voto em Marcos, ok. Tomás também escreveu Marcos tem meu voto. Vini, de novo, Marcos aprovado. Então temos Tomás, temos Rodolfo. Muito bom. Eu também super aprovo, fico muito feliz. Venha. Lise. Aprovado. Então, de novo, E temos também trago o voto da Fernanda, do Ivan, do Leandro e da Adriana isso, eu trago o voto da Suzana. pela. Ok. Então, Pela. também aprovado por unanimidade. Marcos, você, a partir de 1º de janeiro, faz parte da associação, da secretaria da associação, como um co-secretário. Você é o co-secretário número 2. Muito bem. Para a co-tesouraria, Rodolfo quer falar alguma coisa? Porque Rodolfo É segundo secretário, né? Não, é é secretário 2, né? co-secretaria É 2. co-secretaria. É co-secretaria 2. Co-secretaria 2, co-tesouraria 2 e co-presidência 2. Bom, a gente tem Rodolfo saindo. Rodolfo, você quer compartilhar a sua intenção? Ouvi dizer que você tem intenção de ficar e colaborar com a estrutura aqui da associação. Sim, Sim. Rodolfo diz. Fico. Mais alguém gostaria de se candidatar para a tesouraria? Só formalmente, né? Todo mundo que não está já diz que não tem tempo de estar, então, que é o Tomás e o Vini, né? Mas formalmente abre o espaço aqui para outras candidaturas. E então vamos fazer aqui uma rodada sobre Rodolfo permanecer. Vini já escreveu voto no Rodolfo. Vou aqui Aprovado. Aprovado. Jordana, Vini, Marcos, consinto com a permanência do Rodolfo pela permanência do trabalho, como citado anteriormente. Marcos, muito bom. Tomás, apoiada a recondução do Rodolfo. Muito bom. Lise. Apoiado, eu consinto a permanência. E carrega com você as procurações. Rodolfo. Certo? Sim. Beleza. Eu também consinto e agradeço e me alegro. A Cami já saiu. Jordana já foi. Quênia. A Kênia aqui. Contamos contigo, Rodolfo, aprovado. Acabei de ver no chat. E o Tomás também aqui, já falei. Então, também temos. Então, pronto. Então, olha, foram eleitos por unanimidade a Lise reconduzindo novamente, né, o cargo de copresidência, o Marcos entrando para o cargo de co-secretaria e o Rodolfo permanecendo no cargo de co-tesouraria. Essas três pessoas permanecem até o final de 2027. Então, só relembrando que a gente escolheu... Vamos celebrar que faz parte da sociocracia. De trocar metade por vez, né? Faz parte da sociocracia celebrar, viu? Uhul! Muito bom. Viva, viva! Viva, viva! E se ninguém mais tiver, alguém tem mais algo para falar, senão eu dou oficialmente encerrada a nossa Assembleia Geral Ordinária deste semestre de 2025. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Encerrado. Encerrada a sessão, só lembrando que esse é um ritmo, é um ritual mesmo, né? A cada semestre nós temos por estatuto que fazer um chamamento de uma assembleia ordinária. As outras são extraordinárias para algum evento que a gente precise resolver alguma coisa, mas por estatuto nós temos esses 2 compromissos, uma vez a cada semestre.
A gente atrasou um pouquinho aqui, fizemos em dezembro, mas isso não tem muita um impacto isso, mas conseguimos vencer, né, no semestre fazer. Acho que isso é muito legal. Acho que isso é muito bom. Então é É isso, isso. gente. Muito grata por atenderem o chamado, pela pacificação, pela, por tudo estar fluindo, né? Pela energia de que a gente consiga, né, movimentar e fortalecer esse caminho, essa jornada. É muito legal a gente ter tido o quórum que a gente precisava. Ainda antes de 7h30, a gente já tinha o quórum que a gente precisava. Isso é Isso é muito legal. maravilhoso. Isso é É muito bom. muito legal. É isso. Eu agradeço muito vocês duas, Livi e Sheila, e muito a Camila também, nossa, sustentando, né, assim, Secretaria. muito grata a vocês três especialmente. Lembrando, né, que a Cíntia também esteve em vários momentos, a Dani Uhum, também, mas cada um é aquilo, né? Cada um faz o que pode, na medida que pode, tá tudo bem, né? A uhum, gente super compreende e a gente conversou muito durante o ano dessas possibilidades, né? Não tem ninguém chateado, ninguém magoado, ninguém de cara feia, ninguém de bico, ao contrário. Muito, muito, muito ao contrário. Estamos bem cientes e coniventes, né, uhum. com esse ritmo, né? Então tá tudo certo. E assim que tem que ser mesmo. É isso, Obrigada, gente. pessoal. Se nada mais a falar, a gente podia se despedir, né? E dar um tchau. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar Sheila, se uma tira uma foto? foto nossa Tiro. aí? Já vou, terminar a gravação. Tchau, pessoal da gravação. Tchau.